Oiê, minhas queridas, lindas iniciantes, para mais um Guia do Iniciante. Agora eu acredito que é o 9º ou 10º capítulo, ainda estou perdida. Mas para você que estava com saudade desse quadro, volto eu aqui para falar de um assunto, na verdade um assunto não, de um item super indispensável, a maquiagem, gente. Esse item não pode faltar, porque é ele quem faz a mágica acontecer. Tô falando do quê? Estou falando do quê? Estou falando dos maravilhosos e queridos pincéis que sim, você precisa ter, pois sem eles a mágica da maquiagem não acontece. Por isso, se você que está iniciando aí nesse mundo da maquiagem, está aprendendo, está começando a se maquiar, tem dúvidas em quais pincéis investir, é só continuar assistindo esse vídeo, vem comigo! Bom, a pergunta que não quer calar, que muita gente pergunta, né? Carol, realmente eu necessito ter pincéis? Eu posso fazer a maquiagem com as mãos? Você pode fazer a maquiagem com as mãos, gente. Lógico que aquela parte de aplicar base, primer, corretivo, até mesmo esfumar sombras, aí vai com os dedos. Mas tem produto que não tem jeito, gente, que você vai ter que ter um pincel, tipo blush. Não tem uma maneira de passar blush com as mãos, você vai ter que ter um pincel de blush. Eu sei que naquele seu estojinho de blush veio um pincel que quebre um galho, mas eu acredito que ele não vai fazer um trabalho tão bom quanto realmente um pincel de blush faz. Então aqui eu vou dar dicas pra vocês, caso vocês queiram comprar pincéis individuais, que eu acho uma boa do que comprar logo um kitão assim, que vai ter pincel que você não vai usar. Isso aconteceu muito comigo e acontece até hoje, porque eu comprei kits pra mim que, sinceramente, foi dinheiro jogado fora. Foi 1 ou 2 pincéis que eu aproveitei desse kit. Mas também tem kits muito bons aqui no mercado nacional, que assim, não é de fabricação nacional, mas que são marcas que nasceram aqui no Brasil, que importam lá da China. Então tem kits de pincéis que ele é para uma iniciante, mas só que ele é super completo. No caso, você não quer que falte nenhum pincel, tipo o kit de pincéis perfeito para quem está iniciando. Também mostrar para vocês a diferença de pincéis de cerdas sintéticas e cerdas naturais. Enfim, eu vou começar pela parte de pele, que eu vou apresentar aqui pra vocês os 3 pincéis principais que você vai encontrar por aí e que vão te indicar. Esse daqui é o Duo Fiber, explicando melhor pra vocês o que é um pincel Duo Fiber. Ele é um pincel 2 fibras, então essa parte branquinha aqui, são as... branquinha não, porque o meu tá sujo, desculpa. Eu não tô com nenhum pincel Duo Fiber limpo aqui no momento pra mostrar pra vocês, mas vai esse aqui mesmo. Ele é um pincel de 2 fibras, então ele tem fibras sintéticas e fibras naturais, que eu não sei se vocês vão perceber aí, eu não sei se a minha câmera vai conseguir fazer esse foco para vocês. Então ele tem as cerdas, no caso brancas, é que tá sujinho aqui de base, são as sintéticas e as pretas são as naturais. Esse tipo de pincel, ele é bom para você dar leveza à sua base. Você tá com uma base, você acha que a base tá muito pesada, tá muito carregada, você vai lá e pode dar uma polida com ele ou então fazer a própria aplicação. Só que eu não recomendaria esse pincel aqui para um iniciante, porque talvez vocês não gostem do efeito que ela dá, porque ela tende a deixar um pouco o rosto não riscado. Você percebe umas riscas, mas ao mesmo tempo você percebe que a base ela vai ficar mais leve. Então se você gosta de alta cobertura, gosta de que o pincel dê o polimento, mas que ele ainda mantenha a cobertura da base, então esse pincel não é pra você. Eu não indicaria muito pra uma iniciante, porque eu também, quando eu fui usar pra usar base, eu não gostei muito. Até hoje eu não gosto do Duo Fiber pra aplicar base. Apesar desses dias eu ter usado aí pra aplicar a base da Vult, eu gostei do resultado. E até porque esse daqui... O meu eu comprei no AliExpress, esse aqui eu gosto pra passar base, mas eu tenho outros aqui, tipo, esse da Macrylan aqui também é muito bom, esse é da linha W109, é da linha White. Tem o da Vult aqui também que eu não gosto, eu não achei ele bom, paguei muito caro nele porque eu acho ele muito molenga, então pra base não serve, mas pra blush, pra aplicar pó também super serve. Então ele é um pincel assim também que ele é multifunções, então dá pra você aplicar blush, principalmente se você pesou no blush, dá pra suavizar com o pincel Duo Fiber, e a aplicação de pó também, tanto pó compacto quanto pó translúcido, ou até mesmo pra dar uma polida na base, não importa com qual pincel você passou, se foi com língua de gato, se foi de topo reto, ou se foi até mesmo com a esponjinha, mas eu acho que com a esponjinha não dá muito a necessidade de você vir com o Duo Fiber depois. Então esse modelo aqui em específico eu gosto porque ele é bem densinho, ó.
Ele não é muito molenga como, tipo, esse daqui da Vult. Esse daqui da Vult, ele já é bem molenga, eu não gosto muito dele pra esse tipo. Esse eu comprei no AliExpress junto com o kit, que veio esse daqui, acho que veio 5 pincéis. Na época eu paguei muito barato, gente. Tipo, eu paguei R$20 por esse kitão aqui, que é inspirado também nos da Sigma, mas eles também têm essa pegada meio Real Techniques. E esse pincel em específico, ele é muito parecido com o da Real Techniques. Então, acredito que aqui no Brasil eu nunca vi um modelo assim, ó. Então você pode encontrar mais barato, desde que você compre em sites chineses, tipo do AliExpress, Buicoins, enfim. Ou então o da Real Techniques, só que o da Real Techniques tem um preço mais salgado aqui no Brasil. Lá fora o precinho é super camarada. Mas agora falando de outros pincéis também, que quando você for numa perfumaria, principalmente vão te indicar muito, mas que eu não recomendo pra base, é o pincel língua de gato. Porque as atendentes de perfumaria, elas não são assim não especializadas nessa área assim de maquiagem. Eu odeio quando eu vou numa perfumaria e vou pedir as coisas e a pessoa não sabe de nada, gente. Tanta gente precisando de emprego aí que tá especializado na área, que poderia estar lá, enfim. Então você vai falar, eu quero o pincel de base, normalmente elas vão te dar esse daqui, porque vai estar escrito na embalagem, e porque esse também aqui é o mais comum. Eu comecei com ele, mas sinceramente, depois que eu conheci o pincel de topo reto, não troco por nada. Então esse aqui eu não recomendo, eu acho ele bom pra assentar corretivo. Tem um que é mais pequeno, que é mais fininho, mas se você quiser investir nesse daqui pra aplicação e assentação de corretivo, super vale também, mas pra base eu não acho que vale. E por fim, o pincel de topo reto. Na verdade, acho que o que eu vi primeiro que bombou mesmo no mercado foi o F80 da Sigma. Vou procurar o meu aqui. O meu tá sujo também. E ele foi o meu primeiro amor e ele é o meu favorito até hoje, mas tem opções mais baratas que também dão conta do recado. Esse daqui também, tem o da Vult, tem da Macrylan também, gente. Enfim, esse pincel aqui, ele é amor puro, porque ele vai dar assim, tipo, uma cobertura. Se a sua base é de alta cobertura, ela vai aplicar a base assim de um jeito. Esses pincéis aqui são chamados de pincéis HD e eles deixam a base, meu, não sei explicar, não sei como explicar. Hoje eu fiz a aplicação e ele deixa a pele magnífica, gente, porque ele deixa um aspecto, a base mantém a cobertura, mas ele mantém esse aspecto assim natural e a base fica muito polida. Eu não sinto necessidade, a não ser que a base seja muito grossa e você tenha muitas linhas de expressão, talvez você necessite de uma finalização com a esponjinha. Mas fora isso, se a sua base não for muito grossa, se você não tiver muitas linhas no seu rosto, esse pincel aqui faz milagre, gente. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. E sim, gente, se você não quer investir em pincéis, eu indico sim as esponjinhas. Essas esponjinhas assim em formato de gota, que se diz Beauty Blender, mas Beauty Blender é uma marca, tem lá nos Estados Unidos, nos States, eu não sei da onde que raio veio aquilo, só sei que é muito, muito caro aqui no Brasil. Lá fora eu acredito que seja mais em conta, mas aqui nós temos de outras marcas, tipo da Belize, tem da Macrylan. Esse daqui eu comprei no AliExpress, acho que eu paguei por duas esponjas, acho que R$3,50. Apesar de eu não achar ela assim tão boa, eu acho ela assim um pouquinho durinha, mas eu gosto pra assentar corretivo. Mas eu falei dessas opções aqui, nosso mercado nacional, que são super em conta também, que também vale a pena. Eu tenho gostado muito das esponjinhas. Antigamente eu não gostava porque eu achava a manutenção delas muito ruim, as minhas estragavam, mas agora eu aprendi um truquinho muito bom. Fiquem ligadas que semana que vem vai ter um vídeo de como você manter os seus pincéis limpinhos, as minhas dicas. E também vou dar para as esponjinhas, que é uma dica assim infalível, que era muito, muito fácil, não tinha me dado conta. E agora eu tô feliz, porque eu posso manter minhas esponjinhas por muito tempo. Eu achava que não era rentável ter, que você tinha que comprar toda hora, tipo todo mês, porque as minhas estragavam. Aqui onde eu moro tem problema de bolor, então as minhas embolorava, rachava, enfim. Mas agora, com esse produto que, meu, tipo, qualquer casa tem, você vai ter provavelmente na sua casa, você vai conseguir manter as suas esponjinhas. E fora que esponjinha é muito barata e dura também. Tanto essa como as queijinhas. Então, pra você aplicar base e ter esse daqui pra assentar corretivo, também é ótimo, gente. Então, eu super indico. Ui, as minhas esponjinhas pulou tudo. Então, eu também super indico as esponjinhas. Se você quer economizar mais ainda,
Então, invista que vai dar super certo. Corretivo, gente, se você quiser utilizar o dedo anelar, que eu já falei pra vocês que também dá super certo, e assentar com a esponjinha queijinho, super certo. Mas se você quer investir em pincéis, tem o língua de gato, que eu já falei pra vocês, que é o de base, mas também tem o língua de gato, que é menor, que são esses aqui. Os meus também estão podrinhos, estão sujos, eu preciso lavar eles, mas eu tô deixando pra poder fazer o vídeo pra vocês. Então, na Macrylan tem. De outras marcas eu não sei se tem, mas da Macrylan você vai achar com certeza. E esse daqui é do meu kit da Six Plus. Pincéis de blush e de pó, que também vai servir para você fazer o contorno. Então o que vocês têm que se atentar? O pincel de blush, gente, ele sempre vai ser menor. Tem assim que o corte é normal, tá? O corte é arredondado. Lembra o pincel de pó, mas não é o pincel de pó, porque o pincel de pó, ele sempre vai ser mais gordão, ele sempre vai ter mais cerdas. Então fiquem atentas, ó. De blush sempre vai ter o topo arredondadinho, mas tem menos cerdas, e o de pó, que vai ser sempre mais gordão, vai ser sempre o de pó. Não aplique blush com o pincel de pó, gente, porque senão você vai marcar todo o seu rosto, você vai ficar com o seu rosto inteiro de blush, não vai ficar bonito. Então invista no pincel de blush, mas também tem pincel de blush que tem, deixa eu ver, esse aqui tem de corte assim mais chanfradinho, então vai ter dos dois tipos. Ultimamente aqui no Brasil tá difícil de achar pincel assim, ó, de topo mais arredondado, acha mais de topo chanfrado assim, mas também vale, e também vale pra contorno. Pra contorno, eu tenho um aqui em específico, que é esse pincel aqui, que ele lembra um pouquinho o pincel de esfumar os olhos, mas óbvio que eu não vou isso aqui pros olhos, mas pro rosto ele é ótimo também pra aplicar contorno e até blush também, já que ele tem esse formato assim mais cônico. Eu tenho o menor aqui, ó, que às vezes eu também gosto de aplicar contorno, gosto de aplicar o iluminador com ele. Esse aqui também é do meu kit da Six Plus, mas também eu acho difícil achar em pincéis aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que a Class Vogue ou uns pincéis Ariana também tem nesse estilo aqui, mas já são kits de pincéis que você só acha lá no centro de São Paulo ou em sites específicos assim. Também os preços não é muito amigo, e eu também não indicaria esses pincéis aqui para um iniciante. Então comprem o pincel de blush mesmo, que vai dar certo para as duas funções, tanto o blush quanto o de contorno. E pincel de pó, como eu falei para vocês, vai ser sempre gordão. Ele é muito diferente do de blush, vai sempre ter cerdas cheinhas, então fiquem atentas. Pincel de pó tem que ser bem gordinho. E agora vamos para o mais importante também, que é a parte de olhos, que você não faz uma maquiagem top se não tiver esses pincéis aqui. Não tô falando de todos eles, mas eu vou aqui mostrar todos eles. E uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo, que se você que tá começando a se maquiar agora, tá entrando nesse mundo aí da maquiagem, você é muito sortuda, porque quando eu comecei, gente, era muito difícil achar pincéis bons que fossem baratos. Barato não digo assim, coisa de R$1. Era muito difícil, gente. O primeiro kit de pincel decente que eu comprei foi um da linha da Intense, que eu não sei se vende até hoje, se eles reformularam. Qualquer coisa eu vou deixar aqui a foto e o preço se tiver. Não era um kit de pincel ruim, mas também não era um kit de pincel completo, porque era só um de blush, tinha um de aplicar sombra. Não sei se agora vem com um pincel de esfumar. Ou então você achava aqueles de R$1 super vagabundo, muito duro, que soltava cerdas pra poder passar blush. Gente, era muito difícil comprar pincel. Se tinha pincel, era muito caro, tipo do Boticário. Na época eu comprei alguns da Avon, mas o kit de pincéis da Avon também não era uma coisa assim muito completa. Um tempinho depois que eu fui pra 25 de março, que lá você poderia achar pincéis bons e super em conta. Eu comprei um pincel de blush na época e até um pincel de pó, que eu não tenho ele até hoje, mas eu lembro que ele era desse mesmo modelo aqui, ó, do da Macrylan. Esse pincel aqui é antigo, ele tá até encostado aqui, que eu não uso, mas ele super me serviu na época pra poder aplicar pó, porque eu passava o pó com a esponjinha. Tinha achado um pincel decente na época pra blush, mas óbvio que depois eu encontrei alguns melhores, mas em relação àqueles de R$1, ele era tipo bem melhor. E de base eu sempre encontrava esses aqui, o linguinha de gato. Enfim, agora, gente, o mercado nacional ele é recheado, tem opção para todos os gostos e bolso. Pincel que não falta aqui no mercado nacional, então não vai deixar de seguir as minhas dicas aí.
E falando em pincéis de olhos, vamos começar. A gente sempre vai ter o tradicional pincel que serve para aplicação de sombras. Esse daqui é da Macrylan. Ele é fofinho também, ó. Ele já aplica a sombra assim com mais suavidade e não com tanta intensidade. Ele também serve para esfumar, mas ele não tem aquela mesma precisão que um pincel gordinho de esfumar como esse daqui da Vult. Então esse aqui eu gosto mais para aplicar sombra mesmo. Tem um pincel que é mais durinho e mais achatado, mas esses aqui eu gosto mais quando a sombra é muito cremosa, ou até para aplicar um pouquinho menor desse daqui, mas que seja mais achatado. Eu gosto também para aplicar pigmentos, glitter, enfim, esse aqui para aplicar sombra. Só se a sombra ela é muito ruim de pigmentar, então tem que ser um pincel assim mais preciso. E tem pincel de esfumar, gente, um que eu gosto muito. Antes eu gostava mais da Smile, mas eu gosto muito desse daqui da Six Plus, que ele é bem tradicional mesmo. Ele tem cerdas naturais e ele é bem pontudinho. Eu gosto muito para poder fazer a marcação de côncavo, mas também ao mesmo tempo esfumar. Tem esses aqui que são os ditos rabos de cavalo, que eles são mais gordão ainda, que dá pra você também fazer uma aplicação com mais suavidade, mas esse aqui eu gosto mais de, tipo, dar aquela polida na sombra, tipo, tirar todas as marcações. Tem da Vult também, e da Vult também tem um que esses pincéis aqui, ó, eles são mais precisos, eles são mais densinhos, é mais pra fazer aquele esfumado aqui no cantinho externo. Mas para fazer aquele esfumado mesmo, ele já não é muito bom. Eu indicaria mais esse daqui. Então, esse aqui eu super indico. Você tem que ter, é isso, gente, ó. Um pincel de aplicar sombra, um pincel de esfumar no côncavo e um pincel para você dar uma polida na sombra, para tirar todas as marcações. Ou até mesmo já aplicar com mais suavidade. Enfim. Também tem pincel de esfumar, que ele é um pouquinho assim mais achatado, que ele lembra até um pincel de depositar sombra, mas ele é legal também para fazer mais o canto externo um pouquinho assim mais esfumado, que ele fique mais esfumado. E se você gosta de usar delineador em gel, mas eu não sei se eu indico muito em delineador em gel, acho que você tem que ter um pouquinho mais de prática, apesar de ter sido mais fácil pra mim. Um pincel chanfradinho assim, esse aqui é da linha Gold da Macrylan. Ele também serve pra você fazer o desenho da sua sobrancelha, gente. Então ele é um pincel assim multifunções, tanto pra aplicar delineador em gel, quanto pra fazer o desenho da sobrancelha. E pincel de lábio, se você não tem muita maestria, ele vai sempre ser assim, ó. Vai ser tipo linguinha de gato, mas sempre vai vir especificado que é pincel para lábios. Mas se você já tem mais maestria com batom em bala, ou se você gosta de aplicar batons líquidos de efeito mate com um pouquinho mais de maestria, mais precisão, ele serve também. Mas eu acho que não seja super essencial assim um kit para quem tá iniciando. Então, resumindo, gente, o que eu indico: pincel de topo reto, tem da Macrylan, o preço é mais amigo. Pincel língua de gato para corretivo, ou então para fazer as duas funções, e até mesmo se você quiser aplicar pó, se você não tem o seu rosto muito oleoso, só para aplicar pó aqui na região onde você passa o corretivo, até esse daqui serve. Então, para corretivo e base, se você quer investir nas esponjinhas, eu também super indico. Pincel de blush, que não pode faltar, tanto para contorno quanto para blush. Pincel de pó também. O pincel de pó sempre, viu, gente? Não aplica a esponjinha e o pó compacto, como eu falei pra vocês, é aquela coisa assim mais de retoque. Mas antes de sair de casa, tipo, já que você não tem espaço para um pincel gordão, você pode levar a esponjinha, porque ela também serve para retoque. Mas para deixar o aspecto assim do rosto mais natural, vá de pincel de pó. Pincéis para sombra que você tenha no mínimo 3. Eu indico 3. Um para aplicar, um para fazer o côncavo e o outro para esfumar, para dar aquele acabamento mais profissional, mais gordinho ainda do que esse daqui, que não seja tão duro e nem tão preciso. Esse aqui, ó, dá pra fazer um esfumado bem legal sem ficar muito marcado. Se for um pouquinho mais curtinho, como aquele lá da Vult, ele fica um pouquinho mais marcado. Então, marcas que eu vou indicar com certeza é Macrylan. Tem também o da Pink Gloss. Eu vou deixar aqui uma foto aqui de um kit de pincéis que é super
inspiração dos da Sigma, que tem o Make Me Blush, Make Me Crazy, o Mr. Bunny também. Eu sempre quis tanto do Mr. Bunny. Ah, por que eu não comprei? Tristeza, né? No AliExpress também tem muitos pincéis bacanas, mas se oriente, se você vai comprar pincéis avulso, vai pelas dicas que eu tô dando, que você tenha pincel de base, blush, pó e aqueles 3 lá pra poder fazer para poder esfumar os olhos. Tô lembrada pra vocês agora, eu falei da Love Beauty também, que é uma marca de pincéis nova aqui no Brasil. E também tem os kits de pincéis da Luciane Ferraz, gente, eu vou deixando as fotos aqui, mas tem da Love Beauty. Os kits de pincéis da Pink Gloss e da Love Beauty, se você quer um kit completo, que te dê um acabamento mais profissional, que tenha tudo que você vai precisar, eu super indico, gente. Por quê? Porque ele vem um pincel de pó e diferente do da Sigma, que é mais vantajoso ainda, o pincel de base deles é o pincel de topo reto, que é muito melhor do que o língua de gato, que eu já não sei onde é que eu coloquei aqui o meu, que é esse daqui. Então vale super a pena. Então vem o de pó, vem esse aqui de base, vem o de blush, vem 2 pincéis para esfumar, vem o de delineador, vem para lábios. Enfim, é um kit bem completo. Então se você pode investir um pouquinho mais, investe nesse kit que com certeza você vai gostar. Ele vai te atender de todas as formas possíveis. Eu não comprei ainda, não tenho esses pincéis, mas de resenhas e até de colegas na época do curso que tinham comprado esses pincéis, me garantiram que a qualidade deles era muito boa mesmo. Então é isso. Então evitem de comprar esses kits que vem mais pincéis assim, tipo eu comprei esses aqui, ó. Bem que eu não paguei caro, acho que eu paguei R$11, gente, há muito tempo atrás, e foi no AliExpress. Foi coisa assim de louco, só que veio esses 3 fofinhos e veio mais pincéis de precisão. Então foi dinheiro jogado fora. Então você tem que, se você tem muitas dúvidas, vai nos avulsos primeiro, ou então compra esses kits aqui que eu falei. No AliExpress também tem, só que eles já seguem mais essa risca dos da Sigma. Em vez de vir o pincel de topo reto, vem o pincel língua de gato. Então se você quer que venha o de topo reto, só esses aqui do Brasil que vende, eu acho. Porque pelo que eu andei olhando aí pelo AliExpress, tipo desses pincéis que são inspiração da Sigma, não vem. Então são essas as dicas que eu dou pra vocês e que eu super indico. Pra finalizar, agora eu vou mostrar pra vocês as diferenças entre pincéis de cerdas naturais e os pincéis de cerdas sintéticas. Os pincéis de cerdas sintéticas, gente, eles vão ser assim um pouquinho, como vamos dizer, mais duros, mas isso não quer dizer que ele é um pincel ruim. Eles são pincéis um pouquinho mais densos. Esses da Sigma são de cerdas sintéticas, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Normalmente eles vão ser assim, ó, vai ser escuro aqui do lado e em cima vai ter essa parte aqui branquinha. Mas também esses pincéis assim, que são para produtos cremosos. Os sintéticos, eles são ótimos para aplicar produtos cremosos. Produtos em pó eu já não indico muito, porque não que dá certo, até dá certo, mas pode ficar mais marcado, não fica tão natural quanto você passar um pincel de cerdas naturais. Agora os pincéis de cerdas naturais eu já indico para pó, blush, contorno e para esfumar sombra, que eu acho que fica muito mais bonito. Então os de cerdas sintéticas, eles vão ser ótimos para aplicar produtos cremosos, base, corretivo, batom, sombras cremosas, enfim. Então essa vai ser o grande diferencial. Aí vocês já vão lembrar que tudo que é de cerda sintética é o que é de pó, o que é de blush e o que é de esfumar sombras, que são esses aqui, gente, ó. As cerdas vão ser sempre mais macias. Não quer dizer que não tô falando que é duro, é que eles são mais densos porque eles são próprios para passar produtos cremosos. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, pincéis de cerdas naturais são esses aqui e pincéis de cerdas sintéticas são esses aqui, ó. Que eles têm um topinho mais, os pelos é branco, enfim. E eles são sempre mais densos, que essa seria a palavra certa. De olhos também tem, viu, gente? E um exemplo que eu tenho aqui, opa, tá caindo tudo aqui, o espaço é muito apertado. É esses aqui que eu tenho das paletas da Naked. A minha tá sujinha, mas pra vocês terem uma ideia aqui, ó, ele é um pincel de esfumar de cerdas sintéticas. É um bom pincel pra esfumar? É, mas eu ainda prefiro muito mais os de cerdas naturais, porque
ele deixa o acabamento um pouquinho assim mais profissional, mais esfumado, sem ficar marcações. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas, eu espero que eu tenha sanado as dúvidas para vocês quanto à relação de quais pincéis uma iniciante deve investir. Acho que o resto é consequência. Depois, se vocês quiserem um guia completo de pincéis para cada função, eu faço para vocês. E se vocês também quiserem um vídeo de aplicação de maquiagem só com os dedos, com as mãos, eu também faço. É só deixar aqui a sua sugestão na caixinha de comentários. E se ainda ficou alguma dúvida no ar, também deixa aqui na caixinha de comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado, por isso, se você gostou, então dá aqui o seu joinha, pois me ajuda muito, gente, a divulgar o canal, a divulgar esses vídeos do Guia do Iniciante. E se você ainda não é inscrita no canal, chegou aqui agora, aproveita e se inscreve para você ficar por dentro de todos os vídeos do Guia do Iniciante. Não perca a semana que vem, que eu vou dar dicas para vocês de como vocês vão lavar, vão manter os seus pincéis, de produtos que vocês têm em casa e que não é muito caro para manter os pincéis, porque não adianta você ter um belo kit de pincéis se você não cuidar deles, ele vai ficar podre, ele não vai durar o tempo que tem que durar. Tem pincel aqui comigo há 5 anos que, a partir do momento que eu comecei a limpar, higienizar eles direitinho, tenho eles comigo até hoje. Enfim, me curte e me segue lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Beijos e até o próximo vídeo.